Torcida que canta e vibra, final de jogo, Vitória 2, Palmeiras 2. Um resultado que acaba sendo positivo para o Palmeiras diante das circunstâncias da partida, né? O Palmeiras não teve uma boa atuação, ficou atrás no placar a maioria do tempo, estava com seu time reserva e conseguiu ali buscar o empate, né? Pensando no campeonato, o Flamengo empatou com o Ceará, o que foi bom, né, para não desgarrar, e o Cruzeiro ganhou do Botafogo, que já não foi tão bom, mas o Palmeiras ainda tem 2 jogos a menos e pode ultrapassá-los, né? Bom, você que está aí vendo esse vídeo, já deixa o like aí, dá essa força, assim outras pessoas podem encontrar esse conteúdo. E se ainda não for inscrito e gosta do nosso trabalho, se inscreve aí, estamos tentando bater os 5.000 inscritos e contamos com a colaboração de vocês, beleza? Bom, galera, bora falar dessa partida aí. Palmeiras inicia o jogo com o time reserva, o que boa parte da torcida aprovou, inclusive eu, visto que temos uma grande decisão na quarta-feira, né? E eu via, assim como boa parte da torcida, a necessidade de poupar os titulares. Então, o Abel fez certo de iniciar o jogo com o time reserva, só que, por muitas vezes, a gente pinta esse time do Palmeiras como um grande elenco, recheado de excelentes jogadores, e já falamos em outros vídeos que a gente perdeu nossos principais jogadores. E analisando o time reserva de hoje, galera, tem muito jogador em final de ciclo, jogador que foi aposta que não virou. Então talvez esse elenco aí que a gente ache que é uma grande coisa não seja tudo isso, né? Se for parar para pensar, aí o Palmeiras iniciou com Lomba, que ok, nunca comprometeu. Aí Marcos Rocha, fim de ciclo, não aguenta correr, não faz mais os mesmos cruzamentos de antes. Aí vem Benedetti, é um jovem, né? Tá iniciando, tem que pegar a experiência. Mikael veio esse ano, mas ainda não vingou. Comete muitos erros, já defendi muitas vezes Mikael, mas chegou num ponto que eu não consigo defender mais. Vanderlan, que até no começo era um bom lateral, um bom reserva Piqueredo, mas o que aconteceu, não sei se perdeu, se passou o time de sair, e aí agora não consegue render mais, né? M, que eu acho que é o único que é pau a pau ali com o Aníbal, né? A única posição que a gente tem jogadores mais ou menos no mesmo nível, embora eu ache que o M não tenha feito uma boa partida hoje. Aí o Alan, que jogou ali, né, na função de volante, não achei que foi bem, a gente pede muito ele nessa posição, mas não foi bem. Aí vem o Veiga, né, que eu já falei muitas vezes do Veiga aqui. Gente, eu não sei o que aconteceu com o Veiga, para mim é um dos maiores da história, né, mas não, nada dá certo, nada que ele tenta dar certo. Isso é muito triste, sabe? Porque eu tô falando de um ídolo, de um cara que tem basicamente a minha idade e que teve o seu sonho realizado de jogar no time que ele ama. Então eu acho que pra ele também deve ser muito difícil, né? E assim, infelizmente o ciclo dele acabou, né? Nada que ele tenta dá certo. E aí no ataque, né, Luigi e Thales, que são 2 jovens, muito a aprender. Luigi eu gosto muito de jogador, mas ultimamente não tá bem. Thales mal pegou na bola, não tem muito o que falar. E o Flaco é o Flaco, né, gente? Flaco é aquele cara que vai errar o lance fácil, vai acertar o difícil, no fim até fez um gol. Enfim, mas aí, galera, analisando essas peças, não é um time super competitivo. Tá? Você olha assim, tá, daria para ganhar do Vitória? Daria. Mas assim, tem toda uma questão de entrosamento. Se fosse para jogar com um time um pouco melhor, não tem comparação. Então, se olha para o banco, é algo um pouco desanimador, eu diria, tá? E fora isso, a gente ainda tem no time titular algumas deficiências que já comentamos em outros vídeos, né? Então, eu acho que a diretoria aí precisa se mexer por reforço. Não tô vendo essa movimentação. O que eu vejo é buscar um substituto para o Rios, que claro que tem que ser procurado sim, mas tem outras posições que a gente também precisa de jogadores. E eu espero muito que a diretoria faça algo em relação a isso, né? E aí, falando do jogo, galera, achei que o Palmeiras começou bem ali nos primeiros 10 minutos, depois o Vitória conseguiu encaixar a marcação. O Palmeiras até conseguia roubar algumas bolas, mas rapidamente perdia essas bolas e o Vitória vinha com tudo no contra-ataque. Até que o Vitória achou um gol ali, né? Conseguiu marcar o seu gol. E achei que o Palmeiras melhoraria depois disso, mas não foi o que aconteceu. O primeiro tempo foi totalmente do Vitória. E tivemos a sorte de ter finalizado o primeiro tempo com apenas 1-0 no placar, né?
E aí, indo para o segundo tempo, a gente esperava, né, que melhorasse um pouco o time. Não achei, não vi essa melhora, tá? A bronca possível do Abel, os ajustes que ele tentou fazer no vestiário, acho que não surtiram efeito. E aí, com 15, se eu não me engano, perto dos 15, 20, não me lembro agora, o Abel já faz 4 substituições ali de uma vez, né? Os jogadores mal entram em campo e o Vitória consegue fazer um golaço, né? Que eu achei ali que foi muito mérito do jogador deles, né? Tudo bem que o Piquerez ali, não podia ter deixado o cara chutar. Porque ele tinha acabado de entrar no campo, gente. Mal esquentou e já foi para aquele lance. O cara deu um chutaço ali, mérito total dele. E 2-0 pro Vitória no placar, né? O que desanima muito o torcedor ali pela atuação que o Palmeiras vinha fazendo. Mas com a entrada dos jogadores titulares, deu uma boa melhorada. O time conseguiu ali começar a criar umas jogadas. E logo na sequência, né? Desse gol do Vitória ali, poucos minutos depois, eu diria, o Sousa entra na área ali, sofre o pênalti, Piquerez converte, graças a Deus converte, porque hoje em dia o Palmeiras tem pênalti, eu nem me animo, eu fico com medo de perder, mas o Piquerez conseguiu converter, chegamos ao 2-1, e aí a partir de então o Palmeiras deu uma melhorada, teve alguma chance, até que o Flaco Lopes conseguiu fazer o gol ali em mais uma jogada que o Sousa cruzou, e ele, né, conseguiu acertar, e empatamos o jogo, poderia ter virado, faltou acho que um pouco mais de intensidade para virar, chutar mais a gol, sinto uma dificuldade enorme do Palmeiras de finalizar a gol, né? É sempre um dilema isso. Fica rodando, fica procurando o companheiro melhor posicionado, às vezes uns chutes tipo nada a ver. No primeiro tempo mesmo, uma cabeçada do M ali pra cima, pô, cabeceia pra baixo, sabe? O Luigi teve uma chance também na cara no primeiro tempo, em vez de chutar, rodopiou e caiu, enfim. Falta eficiência nisso, a gente precisa de reforço, a gente precisa melhorar essas chances no gol e de chutar, né, ao chutar a gol. E assim, galera, eu vou falar pra vocês que eu tô um pouco desanimada, tá, com o Palmeiras. Eu sou uma pessoa que eu não costumo ser corneta, mas me desanima muito ver as peças que a gente tem pra repor. Tem muitos jogadores que precisam sair, que estão com o ciclo encerrado, que tem muito nome, que tem muita história, mas que precisam ir e dar lugar a novas peças. Eu acho que a gente tá no meio da temporada pra fazer toda essa reformulação. Tudo bem que o Palmeiras já é um time em reformulação, né? Vieram muitos jogadores. Mas acho que agora no meio, assim, fica meio complicado de encerrar certos ciclos, porque teriam que vir muitos outros jogadores, né? Então, assim, eu espero que o Palmeiras traga pelo menos uma reposição para o Rios, e um lateral esquerdo e um goleiro também, tá? Porque do jeito que a gente tá complicado. Talvez precise de um meia, mas aí eu acho que compensa segurar o Veiga no fim do ano, até o final do ano, como um reserva ali, né? Que embora não esteja rendendo nada, mas ele ainda é o Veiga. A gente tem a esperança de que num jogo decisivo ele faça algo. Mas é bem desanimador, assim, tá? Eu espero que a postura na quarta-feira seja diferente. A gente sabe que é o jogo do ano. A gente não pode perder para esses caras de novo. Então, tô meio assim presa à esperança de que, de alguma forma, o Palmeiras se porte de uma maneira diferente quarta-feira. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Desculpa aí a vibe desanimada, mas às vezes é meio complicado, né? Torcedor tem disso, a gente sente quando o time não tá bem, e isso acaba refletindo aí nos nossos comentários, né? Na nossa resenha. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam da partida, como tá a expectativa para quarta-feira, os reforços que vocês acham que o Palmeiras precisa trazer. Quero saber a opinião de vocês para a gente produzir conteúdos em cima do que vocês passam para a gente, beleza? Avante palestra!